Fala, student, tudo bem? Teacher Willy Tibil aqui. Student, na aula de hoje vamos aprender sobre os advérbios de frequência, o que eles significam e quando e como utilizá-los. Então, student, se você já é inscrito aqui no meu canal, meus parabéns. Parabéns! Isso demonstra sua seriedade com relação ao seu aprendizado na língua inglesa. Se você ainda não é inscrito, estudante, você está tendo a oportunidade agora de clicar aqui, se inscrever e receber conteúdo de qualidade, ok? Então, estudante, se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta, ativa o sininho, me segue nas redes sociais e bora pro vídeo, ok, my friend? Vamos a algumas considerações para que você consiga utilizar os advérbios de frequência de maneira correta. Primeiro, student, nessa aula de hoje a gente vai utilizar os advérbios de frequência em um tempo verbal chamado Simple Present. Se você não sabe o que é Simple Present ou não lembra, assiste esse vídeo aqui, student, no card, que vai ter uma aula completa para você sobre o Simple Present. Mas como o intuito do canal é te ajudar, vamos relembrar o que é o Simple Present. Student, Simple Present é utilizado para falar sobre hábitos que a gente tem. Por exemplo, eu assisto TV. Em inglês fica I watch TV. Agora a gente vai adicionar uma frequência a essa frase, certo? Por exemplo, eu sempre assisto TV, eu nunca assisto TV, às vezes eu assisto TV e assim por diante, ok? Então, student, agora na segunda etapa vamos aprender quais são os advérbios de frequência. A gente vai começar da maior frequência para a menor. Nesse primeiro momento, vamos nos concentrar em aprender o que eles querem dizer para depois a gente aplicar eles. Yes? Então, primeiro de tudo, student, temos o advérbio de frequência chamado always. Always quer dizer sempre. Yes? E você indica para coisas que você sempre faz. Após o always, temos o usually. Usually. Olha a pronúncia, student. Usually. Se escreve com S, mas você fala esse CS com o som de J, como se fosse television, que se escreve também com S, mas se fala com o som de J. Então, de novo, student, usually. Usually quer dizer usualmente, ok? Agora, student, temos o often. Often significa frequentemente. É parecido com usualmente, né? Usually e often, então, são parecidos. Olha o detalhe, student. Ele se escreve com o T, mas eu não falo com o T, tá? Often. Não falo o T. Often. Alright? Temos o sometimes. Sometimes quer dizer às vezes. Sometimes. Ok? Depois de sometimes, temos hardly ever. Hardly ever, que quer dizer raramente. Hardly ever também pode aparecer de outras maneiras, student. Pode ser rarely ou seldom. Rarely ou seldom. Mas pode utilizar o hardly ever, student, que é o mais comum. E, por último, temos o never. Never quer dizer nunca. Lembra do Justin Bieber? Never say never. Never say never. Vamos revisar. Always, sempre. Usually, usualmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Hardly ever, rarely ou seldom. Quer dizer raramente. E por último, never. Alright? Ok, Will, entendi. E agora, como que eu aplico o advérbio de frequência em uma frase? Dessa maneira, student. Muita atenção agora. O advérbio de frequência vai ser sempre colocado depois de um sujeito em uma sentença. Lembre-se, o que é um sujeito? São as pessoas. I, you, he, she, it, we e they. Por exemplo, imagine a sentença que eu mencionei no começo do vídeo. I watch TV. Ou seja, o sujeito sou eu, I. Então o advérbio de frequência vai vir sempre depois dele. Por exemplo, I always watch TV. Eu sempre assisto TV. Ou I never watch TV. Eu nunca assisto TV. Student, você pode colocar qualquer advérbio de frequência nesse lugar, mas sempre depois do sujeito. Yes?
Chegamos à melhor parte do vídeo, estudante, que é a hora de colocarmos em prática o que aprendemos com exemplos. Então vamos fazer exemplos com a palavrinha always, com o advérbio de frequência always, que quer dizer sempre. Olha o meu exemplo, estudante. I always run in the park on Sundays. I always run in the park on Sundays. Eu sempre corro no parque nos domingos. Olha o usually, estudante. I usually drink tea in the afternoon. I usually drink tea in the afternoon. Eu geralmente tomo chá à tarde. Uma exceção aqui, estudante. Usually é um dos advérbios que pode vir antes do sujeito. Então você pode dizer assim: Usually I drink tea in the afternoon. Porém, eu não gosto de colocar o advérbio de frequência antes do sujeito. E eu prefiro colocar todos eles depois do sujeito. Ok? Com often, student, olha aqui. I often do my homework before the class. I often do my homework before the class. Eu frequentemente faço a minha tarefa de casa antes da aula. Olha o sometimes agora, student. I sometimes check my mail. I sometimes check my mail. Sometimes, student, porque eu não tenho muito hábito de verificar o e-mail. Eu acho meio chato, então por isso que eu utilizo sometimes. E outra consideração, student. O sometimes também pode vir antes do sujeito. Sometimes I check my email ou I sometimes check my email. Mas como você sabe, eu prefiro colocar o advérbio de frequência depois do sujeito. Então, I sometimes check my email. E não ao contrário, tá? Agora, student, vamos ver o exemplo com a palavrinha hardly ever. I hardly ever watch TV. I hardly ever watch TV. Eu raramente assisto TV. Lembrando que você pode utilizar o rarely ou seldom. Então vamos ver a mesma sentença com essas outras duas possibilidades. I rarely watch TV. I rarely watch TV. Or I seldom watch TV. I seldom watch TV. E para finalizarmos, student, olha o exemplo com never. I never take a shower on weekdays. I never take a shower on weekdays. Only on Saturdays. Eu nunca tomo banho nos dias de semana. Apenas no sábado. Porque está muito frio, né, student? Então, eu tenho evitado esses banhos nos dias de semana. Yes? Student, uma consideração com relação ao never. A gente está utilizando o never para descrever hábitos que a gente nunca faz e não experiências que a gente nunca teve. Porque se eu quero falar experiências que eu nunca tive, é outro tempo verbal. Muda todo o contexto, tá? Então são hábitos que nunca fazemos. Por exemplo, I never take a shower on weekdays. Eu nunca tomo banho nos dias de semana. Yes? E student, também temos uma forma do advérbio de frequência para fazer pergunta em inglês, que é o ever. Ever, student, é a mesma coisa que o always, sempre. E eu utilizo em sentenças interrogativas para fazer perguntas. Imagine que eu quero saber se você sempre assiste meus vídeos. Então eu vou perguntar para você em português, né? Você sempre assiste meus vídeos? Em inglês, essa pergunta fica desse jeito. Do you ever watch my videos? E note, student, que eu posso utilizar o always também nas perguntas. Do you always watch my videos? Tá? Então você pode responder isso aqui com uma short answer e utilizando também o advérbio de frequência na short answer. Então eu pergunto para você novamente. Student, do you ever watch my videos? Você sempre assiste meus vídeos? E você diz, yes, I sometimes do, que é uma short answer. Lembra? Yes, I do. Yes, I sometimes do. Ou se você é um student aplicado e sempre assiste meus vídeos, você vai dizer, yes, I always do. Ou, yes, I usually do. Tá? Você vai indicar a frequência com que você faz uma certa atividade a qual é perguntada a você. Outra maneira também, student, de perguntar com o advérbio de frequência é utilizando how often. How often quer dizer com que frequência. Imagina que eu quero perguntar para você, student,
Com que frequência você estuda inglês? Eu vou perguntar: How often do you study English? How often do you study English? Você pode utilizar os advérbios de frequência que a gente aprendeu nessa aula para responder essa pergunta. Por exemplo, oh, I always study English. Ou, oh, I usually study English. Ou qualquer um dos outros. Mas geralmente quando essa pergunta é feita, a gente utiliza uma frequência maior, a gente indica com mais detalhes qual é a frequência que a gente faz aquilo. Por exemplo, How often do you study English? Você pode dizer, eu estudo inglês uma vez por semana. E uma vez em English é once. Então você vai dizer, I study English once a week. I study English once a week. Mas essas maneiras com respostas mais detalhadas, students, é para uma outra aula, ok? Então, students, a aula de hoje foi sobre os advérbios de frequência ou adverbs of frequency. Note, student, que todas as aulas aqui do canal têm seguido uma sequência lógica para que faça mais sentido para você e que você se consiga se encontrar com mais facilidade na hora de estudar inglês. Student, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Não se esquece de me seguir lá, que tem dicas diárias de inglês, tá? No Facebook, no Instagram. E também a gente vai deixar o WhatsApp aqui para que você consiga entrar em contato com a gente, ok? Student, thank you very much for your attention. See you around. Bye bye.